Vamos lá. Vamos para o tema 2 nosso agora. Então vocês arquivem lá a nossa primeira atividade, deixe lá arquivada. O nosso tema 2, ele é bem simples, né? Seria esse aqui. Vamos lá. Métodos, métodos numéricos ou métodos iterativos. O que são métodos iterativos? É você descobrir tentando, né? Você tenta um valor, não deu certo, tenta um novo valor. Claro que tudo isso dentro de um padrão, né? Enfim, então, ó, métodos numéricos iterativos para cálculo da raiz de uma equação ou zeros de uma função, ok? Que vai ser a mesma coisa para nós aqui. Vamos começar a brincar assim, quer ver? Olha só. Quando você reconhece uma equação algébrica, você traz do seu ensino médio, né, alguns protocolos de resolução. Por exemplo, eu sei resolver equações do primeiro grau, né? Eu não lhe trouxe para cá para isso, eu quero só que você entenda o que vai acontecer a partir daí. Então, por exemplo, eu tenho que 2x mais 3, isso tem que ser igual a, vou colocar aqui, menos 12. Essa é uma equação do primeiro grau. Para resolver, eu jogo 3 para lá, ó. 2x igual a menos 12 menos 3, menos 15. X igual a quanto, hein? Menos 7,5. Resolvi. Então, isso aqui eu aprendi lá no sexto ano, tinha lá 10, 11 anos de idade. Depois, no nono ano, eu também aprendi isso aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau. Para resolvê-la, é só aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Isso aí, vou calcular o delta, depois eu aplico a fórmula de Bhaskara. Aí você vai aplicar a Bhaskara aqui, ó, e vai encontrar duas raízes. x1 e x2 igual a 1 e 7. O que é a raiz da equação? A raiz da equação é o valor da incógnita para o qual se verifica a igualdade. Então, para isso aqui ser igual a zero, o x pode ser igual a 1 ou x pode ser igual a 7. É tão verdade, quer ver? Quanto que é 1 ao quadrado? Ó, 1. 1 mais 7, 8. Guarda o 8 aí. Quanto que é menos 8 vezes 1? Menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Então, para isso aqui ser igual a zero, o x pode ser igual a 1 ou o x pode ser igual a 7, cara, ó. 7 ao quadrado, 49. 49 mais 7, 56. Menos 8 vezes 7, menos 56. Mais 56 dá zero. Aqui, x igual a 7,5. Menos duas vezes, olha só. Ou duas vezes menos 7,5 dá menos 15. Mais 3, menos 12. Então, para isso aqui ser igual a menos 12, o x tem que ser igual a menos 7,5. Então, a raiz da equação é o valor da incógnita para o qual se satisfaz a igualdade. Aí tem equações exponenciais, tem equações logarítmicas. Algumas equações eu já aprendi ao longo do ensino médio maneiras de resolvê-las, tá ok? Outras, não existe um método específico para isso. Essas outras eu vou recorrer então ao método numérico, tentando valores. Nós vamos aprimorar esse método aí. A cada novo método, maior a exatidão e maior a rapidez com que eu chego no resultado que me satisfaz, ok? Vamos lá então. Então, por exemplo, eu quero resolver essa equação aqui, ó. Ó, cosseno de x ao quadrado menos
log ou mais log x igual a 12. Aí danou-se, ué. Aqui eu tenho uma misturança danada ali, né? Eu tenho um termo logarítmico, aqui eu tenho um termo trigonométrico, e eu não aprendi até hoje um método, né, isso aí, uma fórmula para resolver equações desse tipo aí. Então, o que me preocupa agora não é resolver equações do primeiro grau, equações exponenciais, equações logarítmicas, equações trigonométricas, equações do primeiro grau, equações do segundo grau, equações polinomiais. Todas essas existem para cada uma delas um método, um protocolo de resolução. O que me interessa agora são equações não muito, né, isso aí, simpáticas, né? Equações que fogem de um padrão do ensino médio. Vamos lá? Turminha, e aí? Você vai então pegar essa equação, o primeiro passo é o seguinte: você vai pegar essa equação e vai transformá-la numa função. Quer ver? Vamos começar bem devagarzinho. Vem cá. Vamos pegar aqui, ó. E elevado a x, menos 10. Isso tem que ser igual a, vou colocar aqui, igual a menos 7, igual a 7. Pronto. Essa é uma equação, né? Essa aí até daria para resolver aplicando logaritmo, mas é só o nosso exemplo. Então, essa é uma equação. Esse E é uma constante matemática. Então, quando eu peço a você, eu quero que E elevado a x menos 10 seja igual a 7, eu estou pedindo um valor de x ao qual eu vou elevar esse E, não é isso aí? Depois subtrair de 10 resulta em 7. Resultado da brincadeira, qual tem que ser o valor de x? Vão comigo? Para começar a brincar, você vai então transformar a sua equação numa função. Você vai igualar essa equação a zero. Então, pensa nisso. Primeiro, converta a sua equação numa função, igualando-a primeiro a zero. Então, traz o 7 para cá. Então, E elevado a x, menos 10 menos 7, menos 17, igual a zero. O que você faz agora? Você, no lugar do zero, coloca um f de x, um y, uma segunda variável. Cria uma funçãozinha aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. F de x igual a E elevado a x menos 17. Todo o processo começa aqui, beleza? Todo o processo vai começar aqui. Tudo bem? Vamos lá. Turminha, como é que se brinca? Como é que se brinca, se é que é possível brincar? Como é que se brinca com uma função? Eu tenho que f de x igual a E elevado a x menos 17. Beleza? Eu vou dar um pause para vocês aqui agora, para tratar de funções. Espera um pouquinho. Olá, turminha. Eu fui também trocar o uniforme, rapaz. Eu estava com o uniforme da outra escola. Vamos lá. Agora, vamos então entender o processo aqui. Então, o que eu fiz? Foi proposta uma equação para você. Resolva para mim essa equação aqui, vai. Beleza. Você, então, iguala essa equação a zero e cria, a partir dela, uma função. É a sua função de referência. Tudo vai acontecer ali. Agora, preste atenção. Como é que você brinca com uma função? Falei já anteriormente, se é que é possível brincar, né? Essa é uma função, ó. Aqui, eu tenho x e aqui f de x. O que eu posso fazer com uma função? Cara, eu posso com uma função, eu posso atribuir nela valores para x
Ó, nessa função aqui, por exemplo, eu posso aqui atribuir um valor para x igual a zero. X igual a zero. Quando x for igual a zero, eu vou na minha maquininha, ó, eu vou calibrar aqui para 3 casas decimais, mod, fixei em 3 casas. Então, ó, e elevado a zero, menos 17, resposta menos 16. Quando x for igual, vou colocar aqui agora x igual a 4, tá? X igual a 4, então eu tenho e elevado a 4, menos 17, opa, 37, 598. Bem, então eu posso com essa função aí, atribuir nela qualquer valor de x, que qualquer valor de x que eu atribua nela, eu encontro um y correspondente. Então, eu crio pares ordenados. Ó, 0, menos 16, e aqui eu tenho 4 e 37,598. Dois pares ordenados. Quem vai lhe interessar? Você na hora, olha só, você não tinha uma equação, igualou a zero, e você com isso criou uma função? Então você está buscando valores de x que tornam isso aqui igual a zero. Ou seja, só que agora, para todo x que eu aplico na função, eu encontro uma imagem para aquele valor de x. Então, esse f de x aqui, ó, é que eu quero que seja zero agora. Então, qual o valor de x que me interessa? É um valor de x que torna isso aqui igual a zero. Lá na função, então me interessa um valor de x que aplicado aqui, ó, eu quero um x, que vamos chamar de xn, ok? É o meu xn. Eu quero um x que, aplicado na função, me daria uma resposta igual a zero. Beleza? Daí, então, descobrir a raiz dessa equação equivale a descobrir o zero dessa função. Quem é o zero da função? É um valor de x que, aplicado na função, me dá uma resposta com uma imagem igual a zero. Tudo bem? E aí, como é que eu vou buscar esse valor de x? Perceba que quando x for igual a zero, a minha imagem vale menos 16. Então vem cá, vou fazer um esboço desse gráfico aqui rapidinho. Vou fazer aqui, ó. Ó, f de x e aqui eu tenho x. Tudo bem? Quando x for igual a zero, a imagem menos 16. Quando x for igual a zero, a imagem aqui, ó, menos 16. Então, esse ponto aqui é um dos pontos que eu obtive com essa função. Quando x for igual a 4, ó, x igual a 4, a imagem é positiva. 37,598. Está lá em cima, cara, ó. 37,598. Está aqui, ó. Espera um pouquinho. Se para x igual a zero, a imagem é negativa, e para x igual a 4, a imagem é positiva, o gráfico da função tem que passar por esses dois pontos. Ó. Então, certamente, se para x igual a 4, a imagem é positiva, e para x igual a 0, a imagem é negativa, então, entre 0 e 4, existirá um valor de x, que é o meu xn, eu estou atrás dele, ó, para o qual a imagem é igual a 0. Eu busco esse camarada aqui. Então, quando é que eu sei? Eu estou buscando o zero da função. Quando é que eu sei que
existe um valor que me interessa no intervalo sugerido. Na hora que eu pego os extremos do intervalo e aplico na função. Se para o extremo inferior e para o extremo superior eu encontrar resultados com sinais diferentes, é porque essa função, em qualquer lugar dentro desse intervalo, em algum lugar ali, me dará uma imagem igual a zero. Então, certamente, o valor de x para o qual eu teria uma imagem zero aqui, é um valor entre 0 e 4. Como é que eu sei isso aí? Porque para x igual a zero, a imagem é negativa. O meu gráfico está abaixo do eixo x. Para x igual a 4, a minha imagem é positiva. O gráfico está acima do eixo x. Espera um pouquinho. Se o gráfico tem que passar por esses dois pontos, então haverá um valor de x entre 0 e 4, que aplicado na função me daria uma imagem igual a zero. Então eu estou buscando esse valor aí. Para encontrar esse valor, o nosso primeiro método é o método da bisseção. Vamos lá. Ó, método da bisseção, que é a nossa próxima atividade. Beleza? Só pegar ali um pincelzinho azul para um pouquinho. Vamos lá. O que é o método da bisseção? Cara, bisseção sugere você dividir um intervalo em dois menores. Isso aí, você tem um intervalo qualquer, divida ele ao meio, fazer uma bisseção. E aí, olha só. Eu já desconfio, presta atenção, eu já desconfio que entre 0 e 4 existe um valor de x que me interessa. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o meu intervalo maior, x igual a 0, e aqui x igual a 4. E vou aplicar, então, na função. Eu já fiz isso. Para x igual a 0, encontrei uma imagem, f de x igual a menos 16. Para x igual a 4, minha imagem, ela é 37, ó, f de 4, 37,598. Tá vendo? Então, presta atenção. Por enquanto, não me interessa o valor, e sim o sinal dela. Se para x igual a 0, eu tenho uma imagem negativa, e para x igual a 4 tem uma imagem positiva, então existe algum valor aí entre 0 e 4 para o qual a imagem é 0. Aí eu faço a primeira iteração. Eu pego o termo médio, a média aritmética, né? Quanto que é 0 mais 4? 4 por 2 dá quanto? 2. Então vou testar agora o x igual a 2. Esse agora é o pulo do gato, quer ver? Vamos lá. Para x igual a 2, eu vou na função ali, ó. Shift e elevado ao quadrado, menos 17. Opa, menos 9,611. F de 2, menos 9,611. Espera um pouquinho. Aí você agora vai descartar o intervalo. Qual é o intervalo de interesse? É onde o gráfico corta o eixo x. Para isso, eu tenho que ter, nesse intervalo, extremos que me deem imagens com sinais diferentes. Eu tenho agora dois intervalos. Do lado de cá, os extremos me dão imagens com sinais diferentes, ó. Aqui a imagem é positiva, aqui a imagem é negativa. Nesse intervalo, eu tenho os extremos me dando imagens com sinais iguais. Então, concordam que o gráfico, nesse intervalo, ele está todo abaixo do eixo x? Então, se esse gráfico toca o eixo x, isso acontece nesse intervalo aqui, ó.
Então, eu vou descartar esse intervalo e esse vai ser o meu próximo intervalo de interesse. Ó. Então, x igual a 2, ó. X igual a 2 e x igual a 4. Para x igual a 2, a imagem F2. Qual é a imagem? Vão comigo? Menos 9,611. Para x igual a 4, qual é a minha imagem? 37,598. O que eu faço agora? Vou pegar um ponto médio entre 2 e 4. Qual que é o ponto médio? Entre 2 e 4, o ponto médio é 3. 2 mais 4, 6. O 2 dá 3. Aí eu vou testar aqui o 3 na função. Ó, e elevado a 3 menos 17. Encontrei 3,086. F de 3 é positivo 3,086. Na hora que eu olho para os intervalos, nesse intervalo aqui, os extremos me dão imagens com o mesmo sinal, positivo. Nesse intervalo aqui, os extremos me dão imagens com sinais diferentes. Então, eu vou descartar esse intervalo aqui. Esse é o meu novo intervalo de interesse, entre 2 e 3. Professor, isso vai parar quando? Boa pergunta. Aí eu vou lhe apresentar, então, um critério de parada. Quem é o critério de parada? O bom seria eu encontrar um valor de x que me desse uma resposta zero. Mas eu fico satisfeito com um valor próximo de zero. Aí eu vou lhe apresentar no início da questão um intervalo inicial, né, isso aí, e te apresentar também um critério de parada. Vamos supor que nesse caso aqui, eu tenha esse critério de parada aqui, ó. Ó, critério de parada. Você vai parar quando você testar na função um valor de x tal que a sua imagem em módulo seja menor ou igual a 0,5. Eu estou buscando um valor de x que me dá uma imagem igual a zero. Esse é o ideal. Mas na hora que eu encontrar o primeiro valor de x que eu encontrar aqui em módulo, seja menor ou igual a 0,5, eu posso parar por ali. Vamos continuar tentando? Então, qual que é o meu próximo intervalo de interesse? 2 e 3? Ó, 2, ó, 2 e aqui 3. Vamos lá? Para x igual a 2, a imagem f de 2 menos 9,611. Para x igual a 3, está aqui a imagem, ó, 3,086. Vou pegar lá no x aqui no meio, ó, entre 2 e 3, quem que é o x, que é o ponto médio ali? 2,5. Então, eu vou calcular aqui o f de 2,5. Vamos ver que bicho vai dar? Ó, e elevado a 2,5 menos 17. Menos 4, ó, menos 4,818. Bem, na hora que eu olho, ó, nesse intervalo aqui à esquerda, eu tenho para os extremos imagens negativas. Aqui é negativo e aqui positivo. Então, esse é meu próximo intervalo de interesse. Ó, esse aqui, tchau. Então, vou abrir o próximo aqui, ó. Entre 2,5 e 3. Para x igual a 2,5, quem vai ser a imagem aqui, galera? A imagem aqui, ó, f de 2,5 é menos 4,818. Para x igual a 3, quem é a minha imagem aqui? F3. 3,086
Vamos testar agora o f, então, do ponto médio. Entre 2,5 e 3, vamos fazer aqui de onda, ó. 2,5 é 2,75, vamos lá. 2,5 mais 3, divide por 2. Ó, 2,5 mais 3, divide por 2, 2,75. Então aqui, ó, x igual a 2,75. Esse é o meu x que eu vou aplicar agora. Se eu aplicar na função e encontrar uma resposta que atenda ao critério de parada, eu paro ali. Senão eu vou tentar de novo. Vamos lá então? Para 2,75. E elevado a 2,75 menos 17 menos 1,357. F de 275 menos 1,357. Aí eu posso trabalhar com esse intervalo aqui ou de lá. Aqui eu tenho imagens com sinais iguais. Lá é diferente. Descartei esse intervalo aqui. Vou abrir o de lá agora. Ó, aqui eu tô entre x igual a 2,75 e 3. Para x igual a 2,75, eu tenho uma imagem igual a menos 1,357. Para x igual a 3, a imagem é igual a 3,086. Vamos pegar o ponto médio ali, ué. Então, 2,75 mais 3 igual, divide por 2, 2,875. O x agora, ó, 2,875. Vamos testar esse cara aqui, que é o f de 2,875. Vamos ver aqui? Testei na função. Shift e 2,875 menos 17. Opa, quase, galera. Deu 0, aqui, ó, 0,725. Positivo. Se aqui eu tenho uma resposta positiva, do lado direito aqui, ó, nesse intervalo, também resposta positiva. E aqui é negativa, descartei esse intervalo. O x que me interessa está nesse intervalo aqui. Abri o intervalo. 2,75 f de 2,75 igual a menos 1,357. E aqui 2,875 f de 2,875 foi igual a quanto aqui, hein? 0,725. Vou pegar o ponto médio ali. Ó, 2,75 mais 2,875 divide por 2. Ó, 2,75 mais 2,875 igual, divide por 2, 2,813. 2,813. Vamos calcular a sua imagem aqui agora, cara. F de 2,813. O que bicho vai dar? Ó, E elevado a 2,813 igual a menos 17. Opa, olha que lindo, ó. Deu menos 0,34. Isso aqui em módulo é 0,34, que é menor que o 0,5. Então, eu cheguei no valor de x, que aplicado na função, me dá uma resposta
menor que o meu critério de parada, isso em módulo. Nesse caso, então, esse é o valor de x, que é o zero da função, ou raiz da equação. Então, ó, aqui, vão comigo? Qual que é a minha resposta? O zero da função ou raiz da equação, ó, equação, de qual equação? Lembra dela? E elevado a x menos 2, isso é igual a 15. Acho que era assim, não era? No início lá? Acho que era assim. E qual era a minha equação, então? E elevado a x menos 17 igual a zero. Então, o ideal era encontrar um valor de x que torna isso aqui, que tornasse isso aqui igual a zero. Eu encontrei um que torna quase zero, dentro de um critério de parada. Me deixaram parar aí. Então, qual que é o x aqui, ó? O x vai ser igual a... Não é o resultado que você encontrou, não. Isso aqui, ó, é para atender o critério de parada. O x que te interessa é o valor de x que gerou esse resultado. 2,813. Beleza? Eu paro aí. Turminha, eu vou passar para vocês três questões de bisseção. Depois, na próxima aula, a gente faz Newton-Raphson. Aí envolve derivação de função. Para não confundir isso agora, para não ficar pesado, vamos parar então com bisseção. Eu passo para vocês 3 questões, vocês façam lá e arquivem para mim, tá bom? Abraço em todos. Vamos fazer lá.